Nós chegamos no final do capítulo 6 de Neemias. Nós vamos ler Neemias capítulo 6 a partir do verso número 15. Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, em Neemias capítulo 6. Eu lerei do verso 15 do capítulo 6 até o verso número 4 do capítulo número 7. Por favor, abra as escrituras no livro de Neemias e acompanhe essa leitura. Neemias capítulo 6, a partir do verso número 15 até o versículo número 4 do capítulo 7. Acompanhe, por favor, a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intermédio de nosso Deus, é que fizemos essa obra. Também naqueles dias, alguns dos nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. E ainda a partir do capítulo 7, o verso 1, ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros e cantores e os levitas, ele diz, verso 2, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. O verso 4 ainda diz, a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Queridos, nós vamos orar nesse momento, nós vamos clamar a Deus que esteja abrindo o nosso entendimento. Eu costumo dizer e falo com propriedade, muito temor, que não existe nenhum pregador, por mais competente, preparado, eloquente que seja capaz de tocar a nossa alma, de mudar a nossa vida. Quem muda a nossa vida é o Espírito Santo de Deus, que trabalha no nosso coração e que nos ajuda a compreender e a viver as Escrituras. Portanto, feche os seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Vamos pedir a Ele que nos ensine e que nos habilite a viver sua palavra. Exaltado seja o Senhor Deus, para todo sempre. Definitivamente não há outro Deus, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O Senhor é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. O Senhor é aquele que tem todo o poder e que pode mudar aquilo que, segundo a vontade do Senhor, deve ser mudado e manter aquilo que deve ser mantido, segundo os decretos divinos do Senhor. Agora nós temos necessidades, Deus, e neste momento, a necessidade que apresentamos diante do Senhor é de compreendermos a palavra do Senhor. Livra-nos, Deus, de nós mesmos
Ajuda-nos a não criarmos desculpas para aquilo que o Senhor há de falar conosco. Ajuda-nos a não sermos negligentes com aquilo que vamos entender. E capacita-nos a sermos mais do que ouvintes. Sermos praticantes da palavra do Senhor. E o Senhor cresça e eu diminua. Que a glória do teu nome seja vista mais uma vez. Em nome de Cristo. Amém e amém. Queridos, nós, como já foi dito aqui, temos aprendido absurdamente com Neemias. Temos estudado esse livro que parece que foi escrito ontem. Em virtude daquilo que vimos ou que podemos identificar nele, na lida pessoal, com as pessoas, com os problemas, com os desafios e com o próprio Deus. Nós, ao olharmos para Neemias, temos aprendido as lições dos dias de Neemias e temos feito como que uma ponte para os nossos dias, para que nós possamos aprender com esse homem, com esse servo do Senhor e também com sua postura e com tudo que tem feito parte dessa história, aprendemos para as nossas vidas, para a nossa história também. Nós encontramos aqui elementos dos mais diversos e que afetam todas as áreas das nossas vidas. Para recordar um pouco, ou quem sabe para apresentar pela primeira vez àqueles que não ouviram nada sobre o livro de Neemias, nós temos desde o primeiro capítulo um momento histórico muito difícil na vida de Neemias. Porque ele, conversando com Anani, o texto sagrado diz que ele recebe notícias bem difíceis acerca daqueles que haviam permanecido em Jerusalém e da cidade como um todo. O texto sagrado diz assim: os restantes, falando sobre o povo que lá estão em miséria e desprezo. No primeiro capítulo fala disso. Não apenas a miséria social e econômica, mas a miséria da alma, do comportamento das pessoas. E em desprezo, o texto diz do primeiro capítulo, é porque aqueles que ali estavam e a cidade viraram motivo de escárnio, de zombaria, de vergonha ante as nações circunvizinhas. E como se não bastasse, Neemias ainda ouve a notícia de que os muros estavam destruídos, as portas queimadas, a cidade estava desolada, desgraçada. E existe uma figura muito forte na metáfora dos muros, embora era uma realidade física também, é que os muros naquele contexto representavam a segurança, a estabilidade e até o respeito daquela cidade frente aos seus inimigos, no que tange a investida deles para prejudicar aquela cidade, e a cidade estava um caos. O texto sagrado registra que Neemias, embora um homem que confiava em Deus, e um estratégico, um líder nato e extremamente competente, o texto diz que ao receber essas notícias, ele não foi, nos nossos dias seria assim, para o computador, para fazer um planejamento estratégico, ou quem sabe para arquitetar aquilo que faria para de repente mudar aquela condição, ou também ele não entregou-se ao desespero, entendendo que era uma situação imutável e que nada mais poderia ser feito acerca dos seus irmãos e também acerca da cidade. Não. O texto diz que ao receber aquelas notícias, o coração de Neemias se aflige, sua alma aperta. E o texto sagrado diz que ele diz assim: assentei e chorei e fiquei lamentando por alguns dias. E orei ao Senhor, o Deus dos céus, sobre o que eu deveria fazer. Lições profundas nessa postura, mas já passamos sobre isso. E nós vemos que na história Deus havia colocado Neemias estrategicamente, mais do que isso, soberanamente num posto que era necessário para cumprir aquilo que Deus queria que ele fizesse. Havia uma obra, um projeto divino a ser realizado e Deus resolveu usar Neemias e por isso o colocara como copeiro do rei. Essa é a última frase do primeiro capítulo. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Como copeiro, ele não apenas tinha uma responsabilidade vital,
mas também tinha respeito social e acesso à corte, mais do que à corte, à autoridade maior, ao próprio rei. E a Bíblia registra, vimos isso também, que ele tendo acesso ao rei, o rei o percebe, ele não poderia estar triste na presença do rei, mas o rei sente o seu coração aflito e o rei se dobra ante Neemias, não porque Neemias era melhor, mas porque Deus estava agindo na história. E o rei serve Neemias, dando-lhe a oportunidade e a chance de fazer aquilo que deveria ser feito, porque havia Deus decretado que Neemias deveria ser usado por ele, a fim de mudar a história da cidade e do povo. E é esse o contexto geral do livro de Neemias. E ele então recebe do rei cartas com passagens, com recursos, e ele então vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele percebe a cidade agora, ele vê o caos que foi descrito para ele, que somente apenas havia imaginado. E ele então, ao confrontar com aquela realidade, mais uma vez o seu coração está aflito, mas ele, depois de andar e ver e perceber e se organizar sob a direção do Senhor, ele então se volta para o povo e diz: a boa mão do Senhor esteve comigo. E Neemias diz o seguinte: nós temos algo por fazer, e o que nós vamos fazer é o que Deus quer que nós façamos, e se nós vamos fazer o que Deus quer que nós façamos, nós podemos ficar tranquilos que o Senhor estará conosco. E Neemias então fala com o povo, e o texto diz que o povo se animou para a obra. Mas o texto também fala da oposição, fala dos inimigos. Existem alguns que se destacam ao longo do texto até aqui: Sambalá, Tobias, os arábios, os asdoditas. A verdade é que neste momento da história, de todos os lados, Neemias enfrentava oposição. Tenha em mente e não se esqueça em momento nenhum que Neemias estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Essa convicção era e é determinante para a postura ante as dificuldades. E o inimigo se levanta furioso. No primeiro momento, apenas insatisfeito, apenas questionando se eu posso dizer que isso é apenas. Mas à medida que a obra caminha, também se levanta de forma mais acirrada, mais impiedosa, aqueles que estão contra Neemias, mas muito mais do que isso, contra a obra do Senhor. Eles escarnecem, eles duvidam, tentam intimidar, chamam de fracos aqueles que estavam trabalhando. Eles questionam a seriedade do que estava sendo feito, eles duvidam, tentando desencorajá-los. Em algum momento o povo se desestabiliza, mas a obra era do Senhor, e Neemias mais uma vez se apresenta como líder que era, e diante do povo apresenta ao Senhor a sua demanda. E a demanda de Neemias não era vencer os inimigos, a demanda de Neemias era cumprir a vontade de Deus. Esse é o ponto. No capítulo número 4, em meio à oposição, as dificuldades e há muito trabalho, a metade do muro fora concluída. E os inimigos então se alvoroçaram ainda mais, porque a obra estava seguindo adiante. Mas Neemias estrategicamente coloca o povo para trabalhar, e não apenas eles trabalham com uma das mãos, mas eles empunham espadas e se protegem com o outro. Muitos dormiam tendo a espada ao lado. E o intuito, o planejamento, a estratégia era só uma: proteger-se enquanto faziam aquilo que tinham por fazer. E nós vimos isso sendo explicitado aqui a cada domingo. A maneira, a luta, o desafio para que a obra fosse adiante. E então chegamos no capítulo número 6, verso número 15. Por favor, preste atenção no que diz o verso número 15 do capítulo 6. Se você puder, aí mesmo onde está, leia em alta voz comigo. Versículo número 15 do capítulo 6. O texto diz assim, vamos lá? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. É exatamente isso que você acabou de ler comigo. O texto sagrado diz que o muro teve a sua obra concluída. E o tempo de trabalho foi de 52 dias. Os historiadores afirmam que esta conclusão está entre
19 de agosto e 21 de setembro, no ano 444 a.C. O fato é, e o mais importante é, entendermos o seguinte: uma obra foi iniciada em meio a um contexto extremamente difícil e doloroso, com dificuldades inumeráveis. E agora no capítulo 6, verso 15, o texto sagrado diz que a obra nos muros foi concluída. Queridos, só aqui, só nesse versículo número 15, nós já poderíamos muito bem parar apenas ao recordar e a relembrar todos os desafios de Neemias e do povo na sua trajetória desde o primeiro capítulo até aqui, e isso já seria motivo suficiente para celebrarmos. Afinal de contas, temos uma vitória. Os muros estão reconstruídos. A obra chegou, nesse estágio, ao seu final. Contudo, é muito importante que nós tenhamos em mente verdades que devem solidificar, estabilizar a nossa lida com os desafios que nos são postos. Primeiro, é importante compreendermos o seguinte: essa obra que foi concluída, e aqui tem um tempo de 52 dias, entendamos isso. A obra que foi concluída é porque Neemias estava numa empreitada de Deus para ele. Entenda isso. Neemias estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. É importante que entendamos isso, porque muitas vezes nós nos entregamos a desafios, a lutas, a empreitadas, a investimentos. Muitas vezes nós nos colocamos a fazer coisas entendendo que, ou imprimindo, ou até exigindo que seja aquilo que Deus quer que nós façamos, mascarando aquilo que nós mesmos queremos, e ao final queremos ter êxito nisso. Não teremos. O meu destaque é compreendermos o seguinte: se o que eu chamo de vitória na conclusão dos muros, ou na obra que Neemias empreendeu, é porque Neemias estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. É importante entendermos isso, porque não foram poucas as vezes até o dia de hoje que eu recebi pessoas frustradas ou frustradas naquilo que empreenderam tempo, dinheiro, que gastaram suas vidas, muitas vezes anos e anos de suas vidas, na realização de um projeto, e que se frustraram. E o entendimento foi: entregaram-se a fazer aquilo que queriam fazer, não aquilo que Deus queria que elas fizessem. Queridos, entendamos isso. Deus não tem compromisso com as nossas loucuras. O êxito garantido nas Escrituras sobre aquilo que vamos fazer está especificamente ligado, atrelado àquilo que fazemos, quando o que fazemos está dentro do que Deus quer que nós façamos. Quando nós nos entregamos ou impomos sobre as pessoas que façam aquilo que nós queremos que seja feito, e isso não é o que Deus quer que seja feito, não podemos esperar êxito. Não são 52 dias, nem 520, nem 5.200, sei lá. Seja o tempo que for, não há êxito quando não estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Deixa eu explicar um pouco mais. Não significa que objetivos não serão alcançados. Por exemplo, eu, pai, tenho 3 filhos, temos 3 filhos. Eu posso exigir que os meus filhos façam aquilo que eu quero que eles façam. Eu posso, em vez de criar servos, eu posso criar um menino e 2 meninas para serem excelentes profissionais, para ganharem muito dinheiro. Posso entregá-los a cursos e a preparações e a rotina seríssima de estudo e de dedicação e de crescimento precoce, para que sejam um homem e 2 mulheres que se deem muito bem nessa terra. Sendo esse o meu objetivo, eu posso até alcançá-lo.
Eu não estou dizendo que investir na vida profissional dos filhos seja um erro, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se eu imprimir nos meus filhos esse projeto, a vida deles vai ser para isso. E aí de repente eles crescem, eu posso ter daqui a pouco filhos milionários. E eu até gostaria de ter, porque facilitaria muito a minha vida. Mas o ponto que eu quero refletir com você é o seguinte: é isso que Deus quer que eu faça na vida deles? É essa a exigência, é essa a educação? É isso que Deus quer que eu imprima na vida dos meus filhos? Eu posso conduzir, por exemplo, o ministério que o Senhor confiou, pastoral. Eu posso usar este púlpito e nestes momentos as câmeras que temos, a popularidade. Eu posso usar disso que tem sido disposto diante de mim para promover o meu próprio nome. Com facilidade eu posso fazer isso. Mas é isso que Deus quer que eu faça? Eu posso optar por um caminho. Você pode optar por uma profissão, você pode optar por uma universidade, você pode optar por uma carreira, você pode optar por um relacionamento, você pode optar por tudo nessa vida, entendendo que é o melhor para você e o melhor para mim. Mas é importante que nós compreendamos o seguinte: se nós não estivermos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, ainda que alcancemos os objetivos que estabelecemos, por estarmos fora da vontade de Deus, seremos homens e mulheres frustrados, não por não ter dinheiro, não por não ter status, não por não poder bater no peito e dizer que alcançou isso, aquilo, mas por não termos a aprovação de Deus e podemos nos alegrar e estarmos fazendo aquilo que o nosso Senhor quer que nós façamos. E vou dizer mais: muitas vezes nem esses objetivos são alcançados, porque Deus, por sua misericórdia, nos permite ser abatidos no caminho, para que humildes e muitas vezes humilhados tomemos a direção correta. Mas Neemias não. Neemias estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Por isso que a vitória aqui. E vitória não é conseguir o que eu quero conseguir. Vitória não é alcançar o que eu gostaria de alcançar. Vitória, meu irmão, meu amigo, vitória é fazer o que Deus quer que nós façamos. Isso é vitória. Deus traça um caminho. Quando nós chegamos, trilhamos o caminho que Deus quer que nós trilhemos. Quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, e aí nós chegamos na linha de chegada, isso é vitória. Talvez você esteja me vendo e ouvindo agora. Talvez surjam dúvidas no seu coração. Se o que você está fazendo da sua vida, da sua história, ou da vida da sua família, ou do ministério que Deus confiou, se você está fazendo porque você quer, ou porque Deus quer que você faça. Deixa eu te dar uma sugestão. Há uns dias, num culto de oração com o pastor Mateus, nós lemos e refletimos no texto, que fala sobre Moisés, que estava por seguir com o povo para a terra prometida, e ele diz assim: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. E eu olho para esse texto e tiro muitas lições, e nós compartilhamos dessas lições naquele dia, mas eu estou citando essa passagem porque o que Moisés diz é o seguinte: Senhor, olha, eu não quero nem sair daqui, eu não quero dar mais nem um passo, se eu não estiver indo com a presença do Senhor, ou seja, com o Senhor comigo, naquilo que o Senhor quer que eu faça. Querido, querida, se você não tem convicção de estar trilhando e fazendo aquilo que Deus quer que você faça, pare tudo hoje, e se entregue, se renda diante do Senhor e peça a direção dele. Pastor, mas é o meu maior sonho, eu sempre quis isso. Eu não estou dizendo que o seu maior sonho ou algo que você sempre quis não seja o que Deus possa te dar, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se você não tem convicção de estar imprimindo seus esforços, sua saúde, de estar entregando sua vida em algo que tenha convicção que é o que Deus quer que você faça, não continue. Pare, ore, clame a Deus, peça sabedoria. Ouça outras pessoas, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Pare tudo. Não se permita ser guiado por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que o mundo diz. Não se permita ser guiado por aquilo que o seu coração diz, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso.
Neemias estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse, por isso a vitória. Por isso o verso 15 está aqui registrado: acabou-se, pois, o muro. Eu quero fazer uns destaques ainda sobre esse primeiro ponto da nossa reflexão, que é sobre a obra concluída, sobre a vitória de Neemias. E eu chamo a sua atenção para o verso seguinte, por favor, o versículo número 16 do capítulo 6 de Neemias. O texto diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intermédio de nosso Deus é que fizemos essa obra. 3 pontos acerca da obra concluída. E eu vou começar de trás para frente. Na terceira parte do verso 16, uma obra concluída com êxito exige muito trabalho. O verso 16, na terceira parte, diz: fizemos esta obra. Neemias admite o seguinte: Deus não mandou dos céus anjos, arcanjos. Deus não mandou seres celestiais para empenharem a espada, pegarem a enxada, a pá, a colher de pedreiro, seja o que for. O trabalho foi feito por gente que Deus separou para cumprir o trabalho. Para alcançar a vitória, Deus determinou que seja assim. O Senhor está conosco. Daqui a pouco eu falo disso, mas a primeira reflexão que nós temos que ter, no sentido de colocar os pés no chão, é que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos dá trabalho, dá suor, cansa, fadiga muitas vezes. Infelizmente, são poucos que se entregam para fazer o muito que deve ser feito. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, para cumprirmos inclusive o que Deus quer que nós façamos, temos que entender que é necessário arregaçar as mangas e trabalhar. Não adianta ficar escondendo-se das responsabilidades. Não adianta ficar encaramujado ou debaixo de um cobertor reclamando da vida, apresentando as deficiências, as dificuldades, os temores, os medos, as impossibilidades ou até mesmo as derrotas que aconteceram. Isso não resolve absolutamente nada. Nós temos que nos dedicar, pensar, orar e trabalhar. É necessário dedicação. Sair do canto, da zona de conforto. Neemias podia ter ficado no palácio, tranquilão, dormindo, comendo e bebendo bem. Mas não, ele foi trabalhar. E o texto diz que ele também foi para lá. E não foi só para dar ordem, não. Ele trabalhou, ele pôs as mãos, calejou as mãos, protegeu. Ele esteve entregue àquilo que acreditava que Deus queria que ele fizesse. Meu irmão, preste atenção, minha irmã, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Entregue-se ao trabalho, dedique-se, estude. Levante cedo. Trabalhe. Deixe de preguiça. Isso é pecado. Nós não vamos ter êxito em nada na vida se nós não entregarmos ao fazer. Pastor, o senhor está dizendo que depende tudo de mim? Não, eu estou dizendo que tem coisas que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. Não é Deus quem vai fazer. Não é. Deixa eu te dar um exemplo, fazendo justiça com algo que eu já citei aqui. Na primeira das nossas transmissões, estávamos eu e um dos nossos irmãos zeladores da igreja aqui. Eu, com minhas limitações técnicas, peguei o celular aqui, coloquei do lado um do meu e o outro de Natália, e o menino me ajudou aqui, o negócio saiu. Mas aí depois disso, alguns irmãos, esses que estão até hoje conosco, viram não apenas a minha limitação, mas foram despertados pelo interesse de fazerem melhor o que nós temos que fazer, e aí se entregaram, têm estado aqui desde então, trazendo equipamento, tirando dinheiro do próprio bolso, vindo de manhã, vindo de noite, vindo durante a semana, saindo de madrugada, testando, fazendo, conversando, reunindo, e aí nós estamos progredindo para que a coisa melhore. Para quê? Para que sejamos vistos e aplaudidos? Não! Para que a obra do Senhor, ou seja, a proclamação do Evangelho seja alcançada. Isso é trabalho, exige trabalho. Neemias trabalhou, ele diz: nós fizemos a obra.
Primeiro ponto sobre a obra concluída é esse. O segundo ponto é a segunda parte do verso 16. Na segunda parte do verso 16 ele diz assim: por intervenção de nosso Deus. Entenda, é necessário trabalho, labuta, suor e às vezes lágrimas, mas é necessário entender que só há êxito, segundo Neemias, a Bíblia e a verdade na história, pela intervenção de Deus. Ou seja, não basta estarmos fazendo o que Deus quer que nós façamos, é necessário que trabalhemos, e trabalhemos na dependência dEle, na orientação dEle, na sustentação que vem dEle, no poder que vem da cruz de Cristo, porque se Deus não agir, os nossos esforços serão em vão. Porque às vezes podemos estar fazendo o que Deus quer que nós façamos, mas quando não fazemos em comunhão com Deus e sob a direção dEle, nós pegamos o que Deus quer que nós façamos e nos entregamos a objetivos escusos, errôneos. E aí Deus não está nesse negócio. E quando Deus não está presente, não há vitória, uma vez que entendemos que vitória é fazer o que Deus quer que nós façamos. Dependência total do Senhor. Trabalho, mas dependência dEle para a glória dEle. Esse é o ponto crucial, porque podemos nos entregar, mas temos que estar com Ele, sob a direção dEle. E um terceiro ponto, ou um terceiro aspecto, que é a primeira parte do verso 16, que diz assim: quando os inimigos ouviram, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. O inimigo é envergonhado. O texto diz que aqueles que se levantaram olharam para a obra concluída e eles caíram muito no próprio conceito. Eles olharam para si, se sentiram diminuídos, se sentiram frágeis, se sentiram fracos, nocauteados. E olharam para si, arrogantes que eram, nesse momento se viram extremamente frágeis, derrotados. Quando um trabalho sério é vivido e a dedicação, com a intervenção, com a direção e com a presença de Deus, aqueles que se levantam para cair e são envergonhados, porque Deus faz com que seja assim. Meu querido, minha irmã, meu irmão, meu amigo, precisamos ter primeiro consciência do que Deus quer que nós façamos. Neemias tinha. Devemos nos dedicar muito, trabalhar bastante, preparar-nos o máximo que pudermos. Mas devemos depender totalmente do Senhor e termos a sua aprovação conosco dia a dia, para que a obra seja concluída e para que o inimigo seja envergonhado. E eu não falo só de Satanás. Satanás está vencido. Mas eu falo também daqueles que se levantam contra a vontade de Deus na minha e na sua vida, na vida do povo dele. Às vezes dentro de casa, sim, na família. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes na igreja. Mas precisamos entender que nossa luta precisa ser travada com muita dedicação, mas na dependência e direção do Senhor. Porque, diz o Senhor, a vingança pertence a Ele. É Ele quem garante êxito. No Senhor faremos proezas, diz o autor sagrado. Eu preciso seguir um pouco mais e eu quero chamar a atenção de vocês, porque logo depois que os dois versos aqui apontam sobre a conclusão da obra e os desdobramentos disso, nós vemos verso 17 em seguinte. O que acontece? Os inimigos são humilhados, sentem-se decaídos no próprio conceito, mas a obra é concluída, mas a oposição é persistente. O texto fala disso. O texto fala o seguinte, de Tobias. Há um destaque para Tobias aqui. Tobias, um dos inimigos que historicamente atormentou ou tentou atormentar Neemias e os demais. O texto fala que Tobias tinha uma intervenção direta. Ele estava ligado a judeus. O texto fala que existiam nobres judeus que estavam vinculados a Neemias. Uma razão é através do casamento dele com a filha de Secanias e o casamento do filho dele, Joanã, com
a filha de Mesulão. Eram nobres dentre os judeus. E o que acontece agora? Próximo de Neemias, pessoas de influência estão agindo contra Neemias, aliados a Tobias. Tobias que sempre se levantou contra e agora usa dessa relação familiar, se eu posso dizer assim, para causar intriga, para ter conversas persuasivas. Neemias era a ameaça ou a influência mais insidiosa naquele momento. Ele desbanca Sambalá, porque em função dos seus laços, ele agora tem acesso. E ele está indo através daquilo que fala, e os nobres passam a levar para Neemias, e também os nobres levam do contexto de Neemias para Tobias. O texto diz que eles estavam ajuramentados, eram contratos que existiam. Eles, muitas vezes, contratos comerciais, e que eram possíveis por causa dessas conexões que tinham em função do casamento. O texto vai mostrar na frente que até sacerdotes fizeram aliança com Tobias. E o que nós vemos acontecer aqui é que Neemias passa a receber, ele no final do verso 19 diz assim: Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. Estava envergonhado, estava vencido, mas não se rendeu, não se entregou. Porque agora ele usa das portas que estavam abertas pelos laços que estabeleceu para ter influência e para tentar impedir a continuidade do trabalho, amedrontando. O texto ele fala para me atemorizar, para pôr medo no coração dele. E os próprios nobres, gente que estava próximo de Neemias, se davam a esse trabalho, e conscientes ou inconscientes, julgue você, embora o texto deixe claro que era consciente, os nobres judeus, alguns, faziam o papel do inimigo, juntavam-se para perturbar e tentar atrapalhar aquilo que Deus queria fazer. Oposição persistente. Quando essa semana a irmã que cuida da exposição do tema das mensagens me perguntou o tema, eu chamei de a vitória nossa de cada dia. Teve vitória, estava celebrando, tinha motivos para celebrar, mas o inimigo estava lá, a oposição era persistente. Oposição persistente exige o quê? Vigilância constante. Por favor, bote os olhos para o texto sagrado, agora no capítulo número 7. No capítulo número 7, Neemias diz assim: olha, uma vez edificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros e cantores e os levitas, ele diz, verso 2, eu nomeei Anani e Ananias. Olha só, essa vigilância constante. Neemias, quando celebra a vitória, mas vê e convive com a ação do inimigo, mesmo envergonhado, essa oposição persistente, porque ainda tem mais por fazer, ele se dedica estrategicamente para uma vigilância constante. O primeiro aspecto da vigilância constante é escolha consciente. Neemias precisava delegar, estar cercado de pessoas que estariam representando o próprio Neemias, no sentido de estar fazendo aquilo que Deus queria que fizesse. E na escolha que Neemias faz, ele coloca Anani. Quem era Anani? Anani é aquele que foi dar as notícias para Neemias e que foi instrumento de Deus para as ações que Neemias tomou a partir daquilo que deveria ser feito. Ananias se destaca por ser um homem de iniciativa e de liderança, à semelhança do seu irmão, como Neemias o trata e assim o chama. Anani, um homem de caráter, de atitude. Não foi apenas Anani, ele destaca Anani e Ananias. E sobre este, ele diz no texto que você acabou de ouvir: homem fiel e temente a Deus, mais do que todos os outros. Presta atenção, quando há vitória, louvado seja Deus, mas a oposição persiste,
o inimigo continua rondando. Aí Neemias faz o quê? Ele age de forma vigilante, ou uma vigilância constante, e primeiro ele faz uma escolha consciente. Ele não coloca qualquer um para estar cuidando, para estar à frente, liderando e com responsabilidades. Ele escolhe gente com caráter, mas acima de tudo gente que teme a Deus. Cuidado com as pessoas que você coloca ao seu lado para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Qualquer que seja a obra. Cuidado com as escolhas que você faz, das pessoas que vão dividir a vida com você, os projetos de Deus com você. Não se associe com pessoas que não amam a Jesus acima de todas as coisas. Não faça projetos com gente que não tem o mesmo objetivo. De que objetivo estou falando? O objetivo de glorificar a Deus, o objetivo de fazer a vontade de Deus. Não vale a pena. Os frutos são amargos, a dor é imensurável. Você pensa que está bem, que está protegido, que está tudo caminhando dentro daquilo que Deus quer que seja feito, mas vai descobrir daqui a pouco que esta ou aquela pessoa que você se associou, que colocou ao seu lado para a obra com você, está se aproveitando do cargo, está caminhando em direção diferente, ou seja, não está fazendo aquilo que Deus quer que seja feito, e o resultado é desastroso. Para uma vigilância constante é necessário uma escolha consciente. Cuidado com quem você coloca ao seu lado. E ainda sob vigilância constante, é necessário não apenas uma escolha consciente, mas uma estratégia consistente. Atenção no texto. Neemias escolhe esses homens e a ordem é a seguinte: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E, enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e não se tranquem. Ponham guardas os moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Neemias estabelece uma estratégia e ele diz o seguinte: olha, preste atenção. A ordem é que estes que estão à frente possam dedicar-se ao trabalho, sejam homens tementes a Deus, mas cada um vai estar vigilante quanto ao tempo, a hora, os turnos, os momentos, os lugares. Vamos cercar de todos os lados, cada um na frente da sua própria casa. A terra era muito grande, ainda não tinha casas estabelecidas para todo canto, então nós temos que estar aqui vigilantes e estrategicamente preparados para a ação do inimigo. Todos atentos a tudo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, queridão, Deus continua a ter muito o que fazer. Dia de Neemias, a vitória do dia chegou, mas a luta deveria continuar. Eu preciso dizer para você nessa manhã que nós devemos celebrar as vitórias que o Senhor tem nos concedido, mas devemos estar atentos, porque a luta não acabou e não vai acabar até aquele dia em que Cristo vai voltar para livrarmos das amarguras dessa vida. Estamos hoje mundialmente lidando com um inimigo chamado coronavírus. Quantos outros inimigos antecederam? Quantos outros? Muitos. A fonte de todos os inimigos que temos é uma só: pecado. Se formos falar de doença, vamos falar da gripe, do câncer, da AIDS, do H1N1. Mas e os outros inimigos? A desordem, o regresso, a desonestidade, desigualdade social, o racismo, o preconceito. E esses outros males que têm nos feito mal desde que existimos, e que parece que o momento presente é único, como se fosse o único mal com o qual convivemos. Eu não estou diminuindo a importância e nem a seriedade de tudo que está acontecendo, não. Uma prova disso é que nós estamos aqui com a igreja vazia, respeitando o que as nossas autoridades estão ainda nos instruindo por fazer. Mas eu quero chamar a sua atenção, é que a nossa luta é muito maior do que isso.
sem desprezar o momento. Nós temos dentro das nossas casas relacionamentos que têm que ser restaurados. Pais que não falam com filhos e vice-versa, irmãos que estão degladiando. Estamos rendidos a uma vida em busca da satisfação pessoal, egoísta. Estamos numa sociedade que está lutando cada vez mais para destruir os princípios. Estamos vivendo cada vez mais distantes uns dos outros, mesmo que isolados dentro das nossas casas. Os nossos inimigos são muito mais sorrateiros, mas também são explícitos. Continuamos a ser egoístas. Nós temos uma obra por fazer, e deixa eu te dizer uma coisa, eu e você temos uma obra em comum. Talvez você não entenda, pastor, mas que absurdo, o senhor trabalha com uma coisa, eu trabalho com outra totalmente diferente. Deixa eu dizer, eu estou falando de uma obra estabelecida pelo próprio Deus, sabe qual é? Glorificarmos o nome do Senhor naquilo que formos fazer, seja em qualquer área que estivermos atuando. Essa é a obra que o Senhor confiou a nós. E aí não há espaço para vaidade. Não há espaço para estabelecer os critérios e a forma, porque eu acho, eu quero. Não há espaço para isso, é como Ele quer. É para a glória dEle, é do jeito que Ele estabeleceu. Seja em qual for a sua profissão, seja em qual for os seus objetivos. Os meus objetivos, aquilo que eu intento para mim, para minha casa, para a igreja, para os meus relacionamentos, e você também. Nós temos um objetivo comum que não podemos desprezar. Se nós não fazemos o que fazemos, se não planejamos a nossa história, se não tomamos nossas decisões considerando a obra que nos foi confiada, estamos vivendo para nós mesmos, ou seja, estamos fora da vontade de Deus e fadados ao fracasso, porque não há vitória sem que a vontade de Deus seja satisfeita. Eu já recebi em gabinete pastoral algumas situações semelhantes a que eu vou descrever agora. Pessoas respeitadas socialmente, que alcançaram degraus que nessa terra são considerados extremamente importantes, necessários, vitais, mas pessoas vazias e amarguradas, que perderam relacionamentos ao longo da história, porque viveram de si para si mesmos. Pessoas que não apenas lutaram por aquilo que queriam, mas lutaram só por aquilo que queriam, passando por cima de tudo e de todos, principalmente da vontade de Deus. Precisamos entender o conceito de vitória. O evangelista diz assim: essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Precisamos entender que o sentido verdadeiro da existência é fazer o que Deus quer que nós façamos. Neemias se esforçou e teve êxito, mesmo em face da oposição, porque ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Porque ele trabalhou muito, mas ele dependeu do Senhor e foi vigilante, cuidadoso, para que aquilo que Deus queria que ele fizesse seguisse adiante, porque o intuito dele era glorificar o nome do Senhor. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está acompanhando a gente nessa manhã, eu te desafio a que nós paremos, hoje ainda, para avaliar nossas vidas. Você está vivendo em função de quê? Você está onde está, por quê? Você está indo para onde está indo, com qual objetivo? O que nós queremos e estamos fazendo da vida? Se não for consciente, vontade de Deus, devemos parar agora para rever decisões, relacionamentos, posturas, porque não há vitória sem que a vontade de Deus seja feita. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude para que levemos a sério e aproveitemos a oportunidade que estamos tendo. Em nome de Cristo. Amém. Vamos orar?